Olha, um dos casos de assassinato mais famosos e chocantes do Brasil acaba de ganhar um capítulo completamente inesperado. Uma descoberta que está trazendo de volta um mistério que, para muita gente, já estava mais do que encerrado. Então vamos lá, vamos entender essa história que está todo mundo comentando. É uma coisa bizarra mesmo. Um objeto pessoal da Elisa Samúdio, que ninguém nem imaginava que ainda existisse, apareceu de repente. E o mais louco, quase 16 anos depois da morte dela. Vamos direto ao ponto, né? O que está agitando esse caso de novo? Bom, o passaporte da Elisa Samúdio foi encontrado. Pensa bem, um documento que todo mundo assumiu que tinha sumido junto com ela. E o local? Nada a ver, um apartamento alugado lá em Portugal, agora no finalzinho de 2025. Então, é essa combinação, o passaporte, o lugar, o tempo, que está mexendo com tudo de novo e reabrindo um monte de feridas. E o jeito que isso foi encontrado já é estranho por si só, sabe? Foi um inquilino que está preferindo ficar anônimo que achou o passaporte. E foi sem querer, por acaso mesmo. O documento estava lá, numa estante de livros, no meio de outros livros, na sala de um apartamento que ele dividia com outras pessoas. Ou seja, qualquer um podia ter visto. E aí que a coisa fica ainda mais misteriosa. Dentro do passaporte tinha um único carimbo. Um carimbo de entrada em Portugal, de 5 de maio de 2007. Isso foi 3 anos antes dela morrer. E o detalhe? Não tem nenhum registro de saída. Então, a pergunta que não quer calar é: como é que esse passaporte foi parar lá e por que ele ficou escondido, parado por tanto tempo? Para a gente entender o tamanho do impacto que a descoberta desse passaporte tem, a gente precisa voltar um pouco no tempo, né? Relembrar a história trágica da Elisa Samúdio. É um caso que parou o Brasil e que, pelo visto, ainda não acabou. A gente está falando de duas figuras centrais numa relação que foi super pública e que, no fim, foi fatal. De um lado, a Elisa, uma modelo jovem de 25 anos, atriz, tentando deslanchar na carreira. E do outro, o Bruno Fernandes, que na época era ninguém menos que o goleiro estrela do Flamengo, um dos clubes mais famosos do Brasil. Essa cronologia aqui mostra como tudo aconteceu rápido demais, de um jeito assustador. Em 2009, a Elisa anuncia que está grávida do Bruno, que era casado e negou a paternidade. Aí já começou o conflito. Em fevereiro de 2010, o filho dela nasce e em junho do mesmo ano, ela viaja para o sítio do Bruno e simplesmente nunca mais foi vista. 3 anos depois, em março de 2013, o Bruno é condenado pelo assassinato dela. Foi, sabe, um turbilhão de acontecimentos com um final horrível. E aí a gente chega na parte da condenação, no desfecho judicial do caso. Mas essa condenação veio com um detalhe perturbador que assombra essa história até hoje. O que a polícia apurou foi um crime de uma brutalidade enorme e tudo premeditado. As confissões de outras pessoas envolvidas no caso foram pintando um cenário de horror sobre o que aconteceu com a Elisa depois que ela chegou no sítio do goleiro. E a consequência legal para ele foi pesada. Bruno foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio, sequestro e cárcere privado. Mas, e esse é um detalhe importante, ele está em liberdade condicional desde 2023, o que torna toda essa situação atual ainda mais complexa. E aqui está o ponto central, o fato que sempre marcou esse caso. O corpo dela nunca foi encontrado. É justamente essa ausência que alimentou todo tipo de teoria por mais de uma década. E é por isso que encontrar um objeto tão pessoal como um passaporte agora é uma coisa tão chocante. Imagina só o baque para a família da Elisa. A notícia do passaporte foi como uma onda de choque, que forçou todo mundo a reviver esse pesadelo. O próprio irmão dela usou essa expressão. Disse que a descoberta deu uma balançada de novo no psicológico de todo mundo. O irmão mais novo dela, o Arlen Moura, confirmou que os dados no passaporte, tipo o nome dos pais, data de nascimento, tá tudo batendo, é o documento dela mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele é muito cético, sabe? Ele se apega aos fatos dolorosos do caso para não criar falsas esperanças. Essa frase dele resume perfeitamente o conflito que a família está vivendo. De um lado, aquela pontinha de esperança, o desejo de um milagre. Do outro, o peso esmagador de uma realidade muito sombria, baseada em todas as provas que já existem. Para a família, as provas que levaram à condenação do Bruno foram muito fortes, muito convincentes. Então, para eles, é quase impossível acreditar que ela tenha escapado. A descrença de que ela possa estar viva vem justamente da certeza que eles têm sobre o que aconteceu. E tudo isso nos traz de volta para agora, para esse monte de perguntas que essa descoberta deixou no ar.
A principal delas é: e agora? O que acontece a partir daqui? Bom, o passaporte já está com as autoridades, ele foi entregue no Consulado do Brasil lá em Lisboa e o consulado já avisou o Itamaraty, aqui em Brasília. Agora está todo mundo no aguardo de uma instrução oficial para saber o que vai ser feito. No fim das contas, a gente fica com muito mais perguntas do que respostas. Como é que esse passaporte foi parar numa estante em Portugal? Por que só agora, depois de tanto tempo? Será que ele foi perdido, roubado, ou será que alguém plantou ele ali? E a maior de todas: isso pode mudar alguma coisa num caso que já foi julgado e encerrado? Então, fica essa dúvida no ar. Será que esse passaporte é só um item esquecido? Uma coincidência bizarra? Ou será que é uma última pista, um último eco de uma história que simplesmente se recusa a ter um fim? A única coisa certa é que, de um jeito ou de outro, o mistério de Elisa Samúdio voltou com tudo.